Olá, obrigado pela audiência, obrigado por assistir o nosso programa. Acreditare aqui na Connect TV. É sempre um prazer trazer pessoas especiais, pessoas que têm história para contar, para a gente trocar figurinhas e deixar vocês aí sabendo das novidades. E hoje o assunto é muito legal. Nós vamos falar sobre o hábito, o poder do hábito. E o meu convidado, eu convidei ele porque ele é cheio de hábitos. O meu amigo Tadeu Viana. Ele vai falar um pouquinho sobre o segredo dele, o quanto isso é importante para uma licitação, o quanto isso é importante para a gente trabalhar em empresas com esse mercado tão competitivo que é o governo. Tadeu, se apresenta aí para o pessoal. Ronaldo, boa noite, né? Para nós, aliás, para mim é um prazer estar aqui contigo. Quero te agradecer primeiramente o convite para participar dessa missão sua, né? Que vira nossa quando você nos convida, né? Fiquei lisonjeado com o convite para participar e a gente poder conversar um pouco sobre assuntos que são de importâncias não só para nós, mas para todo mundo, principalmente quando a gente fala de gestão administrativa, né, voltada para a saúde, voltada para os negócios. Eu acho que isso é um tema importante, todo mundo pode realmente, com certeza, gostar muito, né? Atualmente, eu sou, né, ou estou diretor da JM, Diagnóstico por Imagem, né, justamente trabalhando essa questão da gestão, criando hábitos importantes para que a gente possa fazer gestão de negócios, que são os desafios nesses tempos que nós vivemos, né? Sim. Muitas dificuldades, vamos falar assim, ou muitas nuances aí desse período que nós estamos vivendo, principalmente no período que nós passamos agora. Então a gestão, com certeza, ela é desafiadora, mas também gratificante. Tadeu, eu trabalho com a saúde desde os meus 13 anos. Eu já falei que isso dá cadeia aqui, mas eu trabalho há muitos anos e eu cresci nesse meio. E eu acho que o médico, por tanto estresse, porque eu trabalhei muito em hospital, aí o médico tem lá cirurgia, tem um monte de coisa para fazer, e às vezes por conta daquele estresse, na hora que ele vai para a área administrativa, ele quer esquecer, ele quer relaxar, e aí o lado mais brincalhão, o lado mais humano dele aparece e às vezes acaba afetando um pouco na hora de fazer a gestão. Porque aí ele começa, mas é meu amigo, mas é meu colega, vamos ver se a gente consegue resolver dessa forma, daquela coisa toda. E em 1994, eu implantei alguns programas de qualidade e eu percebi que isso não era desmérito. Isso é realmente o médico, ele precisa ter um momento também dele para se relaxar. Mas hoje tem mudado, hoje eu tenho visto bons médicos fazendo gestão, inclusive a doutora Luciana que nos ouve aqui, com certeza, o doutor Miguel da Transdução, que praticam. E esse é o assunto que eu acho que é importante que a gente tem que abordar, né? A prática, o quanto é importante você ter o hábito de levantar no horário, de você ter aquela disciplina para fazer aquelas coisas que você tem que fazer, de não ficar esperando a pessoa dar uma ordem. Isso te ajudou? Ronaldo, isso me ajudou bastante. Na realidade, esse é o grande desafio nosso, né? A gente vive uma era em que a gente tem muita informação e a gente tem que pegar as informações e comunicar, fazer elas se conectar com algo para que possa comunicar. Por que eu falo que isso é um desafio? Porque com muitas informações é muito fácil a gente ficar disperso, é muito fácil a gente não ser disciplinado, né? Então a gente tem que se autopoliciar para que possamos criar essa disciplina, criar realmente o hábito, né? No meu caso, eu já falo que eu tenho que conciliar duas coisas, né? Eu criei alguns hábitos na minha vida pessoal, rotinas, né? De levantar cedo para ler, para se exercitar, pensar no trabalho, muitas vezes me planejar para aquilo que eu vou fazer no dia. A gente muitas vezes quer a agenda, né, manual, ou muitas vezes agenda eletrônica, né, os nossos dispositivos eletrônicos para fazer agenda, e nada melhor do que a nossa agenda mental, para que a gente possa se policiar e se disciplinar criando um hábito. Então, todos os dias eu tento fazer um pouco disso, que é criar, para mim, aquela situação de o que eu vou fazer. Sim. Isso eu estou falando no meu ambiente, né, na minha rotina de trabalho, para que eu possa ajudar as minhas equipes,
Eu posso ajudar a equipe a realmente também criar alguns hábitos se disciplinando. Então, nada melhor do que escrever todos os dias aquilo que eu vou fazer durante o meu dia. Então, eu chego no escritório, eu crio lá. Cada um prazer, né? Exatamente. Eu gosto muito, sabe, dessa questão, né, de ir lá escrever e colocar assim, quais são minhas pendências? Que sejam 4, às vezes, que você lembra no momento, 5, até você chegar em algum volume que é bem interessante. Que às vezes não é somente aquilo que eu preciso fazer, mas muitas vezes também é aquilo que as minhas equipes podem fazer ou aquilo que o trabalho necessita. Quando a gente faz isso, a gente cria realmente uma oportunidade de fazer follow-up do nosso próprio trabalho. Verdade. E isso vai padronizando alguns trabalhos, vamos falar assim, né? É uma administração de tempo, né? Exatamente. A administração de tempo que é importante. Sim. Muito fácil de a gente perder tempo com algumas coisas que nos tiram a atenção. Mas para que eu possa ajudar a equipe, por exemplo, né, a equipe administrativa, a equipe operacional a desenvolver, eu particularmente preciso fazer o meu primeiro trabalho de gestão e follow-up das minhas atividades. Aí eu posso justamente chamar a equipe para poder falar, olha, como é que está aquela atividade, Sim. aquela documentação, né? Olha, teremos uma licitação ou teremos que fazer um follow-up junto à administração de alguma unidade na qual nós temos negócios. Como é que está? Uhum. Isso é algo que precisa ser feito todos os dias. Com certeza. Eu não posso fazer um dia sim e no outro não. Verdade. Isso cria o hábito. Tá? É tão interessante porque as pessoas até já sabem, né? Elas vêm na minha sala, elas já trazem um caderno. Quando eu chamo, olha, dá para vir até a minha sala? Ela traz o caderno, porque ela sabe que eu vou fazer follow-up de alguma atividade e pode ser que eu vou dar mais alguma atividade para a pessoa. Sim. E depois eu vou relembrar. 2 ou 3 dias posterior àquela primeira conversa, eu vou fazer um follow-up com a pessoa. Sim. Então a pessoa vai trazer o caderno e falar, naquele dia realmente nós falamos isso e eu tratei tal assunto. Eu tenho percebido, Ronaldo, que foi a sua pergunta, como isso me ajudou, eu tenho percebido que isso facilita para mim, né, porque a nossa memória, por mais que a gente acabe, né, por mais que a gente acabe sendo um pouquinho pragmático com as coisas, tentando, né, realmente detalhar, eu percebo que a gente às vezes esquece uma coisa ou outra. Então, isso ajuda inclusive a própria equipe a dar um retorno. Ela dá uma devolutiva para mim daquilo que eu perguntei, sem mesmo eu ter que voltar, talvez, uma vez para falar sobre aquele assunto. Porque já virou hábito para eles. O Tadeu vai me perguntar isso. Exatamente. Eles sabem que o trabalho que nós estamos fazendo em conjunto, porque esse trabalho não é só meu, é do time completo, ele sabe que ele vai precisar fazer realmente um retorno dessa informação. E muitas vezes ele também vai se policiar. Sim. Que já houve oportunidade de eu fazer um follow-up e falar, esqueci. Aí eu falo, lembra que nós conversamos? É verdade, eu anotei. A pessoa resgata. Então ela também vai se habituando com essas questões. Isso é muito importante, Ronaldo, para algumas coisas que a gente conversa eventualmente, que é a gestão de qualidade ou gestão da qualidade de tudo aquilo que nós estamos trabalhando. Não é verdade? E o quanto isso é importante vir da gente, né? Exatamente. Você citou um fato muito interessante, que é o fato de, por exemplo, os médicos antigamente, né, num período talvez não tão muito distante, que eles trabalhavam muito a parte, vamos falar, técnica, e essa parte administrativa não era o foco deles. Até porque o core deles não é esse. Sim. Né? Contrata hoje equipe administrativa para que eles possam, que a equipe administrativa possa gerenciar, um gestor para que possa gerenciar. Mas é interessante que eles vêm buscando realmente isso. Quando você falou, eu bem lembrei. Converso com bastante médicos, alguns que administram diretamente seus próprios negócios também. Sim. E eles estão preocupados com essa questão de gestão, de melhoria contínua, da questão de não somente dar produtividade, mas dar um atendimento humanizado, que possa ter números que mostrem justamente como que está andando esse trabalho e como que ele pode aperfeiçoar esse trabalho. Isso é muito interessante, Ronaldo. Com certeza. Eu vou aproveitar e fazer uma confissão aqui. O Campos, que grava aqui, ele não quer participar, não quer gravar, nunca aparece nos vídeos, mas ele fica aqui, sempre de frente. Estou mentindo? Fica aqui na nossa frente, olhando aqui para a gente, aqui, ainda dando risada. E aí o Campos, ele bota aquele relógio ali para funcionar ali, ó. E aí eu tenho que contar 15 minutos, 15 minutos. É complicado administrar, fazer entrevista e olhar o relógio. E eu vou confessar um trauma, porque que eu não gosto do relógio. Aí eu mandei ele desligar porque eu prefiro que ele apareça lá e ele fala comigo, né? Vai te mostrando o tempo. Porque quando eu era comprador,
eu tinha que atender o fornecedor em 10 minutos. Eu tinha que ficar olhando para o relógio assim, o relógio botava até programado assim, a cada 10 minutos ele pim, pim. Aquilo me deu um trauma, que quando eu parei de ser comprador, eu nunca mais quis usar relógio, nunca mais quis fazer isso. E quando eu comecei a trabalhar em laboratório também tem que usar relógio para um monte de coisa. Então, para cada bateria de produtos químicos que você for utilizar, você tem que contar um tempo. E aquilo me traumatizou de tal maneira, meu amigo, que hoje eu detesto o relógio. Mas eu vejo o quanto é importante você ter uma rotina. Se você não tiver uma rotina, seja ela programada no computador, seja ela programada no celular, ou seja ela programada no papel, você não consegue ter resultados. E o quanto isso ajuda, porque você comemora quando você conquista 80%, 90% de... 100% é quase impossível. Mas quando você atinge esse nível acima de 80%, você comemora, porque é muito difícil no dia a dia a gente cumprir tudo aquilo que a gente programa um dia anterior. Mas eu tenho uma outra pergunta para você, meu amigo, que é a licitação. Você sabe que esse, para mim, é o pulo do gato. Eu vejo todo mundo querendo vender para o governo, mas como é difícil. Me fala o segredo disso aí. Olha, esse é outro desafio, viu, Ronaldo? E está tudo ligado àquilo que nós acabamos de conversar, né? Porque participar de uma licitação não é somente você estar no certame, né? E talvez ofertar a melhor condição ou o melhor preço, que muitas vezes é o que é o objeto desse certame. Ele começa muito antes, né? Muitas vezes você participa de um certame ali de 1 hora, talvez, quando é eletrônico ou mesmo presencial, mas ele vem muito antes, né? Ele vem justamente com aquela questão da disciplina e da rotina, que envolve o quê? Envolve documentação da empresa estar em ordem. Isso é algo que você precisa ser disciplinado. Com certeza. Precisa ter o hábito de monitorar a documentação, porque muitas vezes o que acontece é que, assim, por mais que a empresa esteja em ordem com a sua parte financeira e tributária, por mais que ela esteja em ordem com todos os seus compromissos, com tudo que ela tem que honrar, muitas vezes você, se não monitorar, talvez alguém que deveria ter cuidado dessa documentação, ou uma contabilidade, ou uma parte jurídica, ou mesmo uma parte administrativa, por um esquecimento, não viu que a documentação estava para vencer, ou não viu que uma documentação que é atrelada a outra poderia prejudicar o andamento, né, da empresa, ou talvez te impedir de participar no certame. Então, o primeiro desafio é esse. Deixar a documentação em ordem. Exatamente. E agora com esse negócio de JUSESP, né, que unificou tudo, exatamente, aquilo faz uma confusão, porque aí você vai explicar para a pessoa fala assim, muita gente ainda não sabe dessas novidades aí da JUSESP. Quando você fala, não, o alvará já está aqui na JUSESP, mas como? E não se acham. Então, é bem complexo. Eu acho que até as prefeituras ainda estão se adequando a isso, né? Nós vivemos uma era de tecnologia, mas que, infelizmente, alguns órgãos ainda não estão totalmente integrados. São alguns dos desafios que nós vivemos. Então, alguns documentos você tem que entregar presencialmente, outros você pode enviar eletronicamente. Há muitos monitoramentos para isso, né? Há muitas integrações existentes, mas ainda existem alguns gaps que a gente sabe que são normais. Isso Sim. faz parte. Então, nós precisamos nos preparar e deixar todos os dias, vamos falar assim, periodicamente, nós temos que deixar essa documentação em ordem. Vamos falar que é quase uma preparação contínua, que está ligado à qualidade, gestão de qualidade, melhoria contínua, para que nós possamos estar em ordem, não só para que nós possamos continuar naquela licitação que nós já ganhamos, porque também há uma exigência legal de documentação, mas também para que eu possa participar das próximas. Então, esse é o primeiro desafio. Outros desafios atualmente que nós enfrentamos, quando você fala de licitações, que aí você falou, né, de algumas questões aí que muitas vezes podem até nos... eu falo assim, participo ou não participo, tem a ver com, por exemplo, o fato de que algumas das licitações hoje são por menor preço de valor. E aí vai linkar com aquilo que nós estamos conversando, Ronaldo, que é assim, a JM Diagnóstico por Imagem, ela preza pelo trabalho humanizado, pela prestação de serviço de qualidade.
é o que nós buscamos, não é verdade? É o que nós Sim, conversamos eventualmente. que a gente tem orgulho de falar que temos convênio com vocês lá na Transdução. Exatamente. Então você vê, você sabe o quanto nós prezamos, porque nas nossas conversas nós sempre estamos falando sobre isso. Gestão de qualidade, atendimento com excelência, né? Atender muito bem, né, o nosso público, fazer uma prestação de serviço de saúde realmente primoroso. Muito bem. E não é porque eu estou prestando um serviço num ambiente de saúde pública que isso não deve existir. É ao contrário. A gente costuma dizer até na JM que é assim, ó, eu quero que os munícipes, ou que aquelas pessoas que vão lá fazer uso do serviço público, elas possam se identificar com um serviço particular. Muito bem. E isso é muito legal. Só que para isso você precisa fazer gestão de qualidade e melhoria contínua do seu atendimento. Quando você fala de uma licitação de menor valor, muitas vezes, você infelizmente, você não consegue atender com primazia aquilo que você gostaria. Tadeu, a gente vai fazer um break aí rapidinho para o nosso programa Faturar, mas a gente volta. O assunto tá bom, Tadeu. Luciana Dias, CEO da Transdução Medicina Diagnóstica Avançada, que é um laboratório gigante, completo, que tem, além disso, tem a humanização na veia e qualidade. Essa maravilhosa, um check-up completo com qualidade da nossa empresa Transdução e que passa por vários exames, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, Doppler e todo o leque de laboratório. Um beijo enorme. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta, hoje aqui com um convidado especial, Tadeu Viana. Estamos aqui falando sobre o poder do hábito e aproveitamos e decorrendo um pouquinho aí sobre a licitação. E a gente parou bem nesse bloco aí e eu quero retomar exatamente de onde a gente parou. Eu percebo hoje, Tadeu, na sua fala anterior aqui, que está cada vez mais difícil você comportar preço baixo e qualidade. Primeiro porque eles não são muito de associar, né? Você, às vezes, para ter qualidade, você tem que aumentar seu custo, porque você vai ter que criar coisas que muitas vezes você não teria se não tivesse o certificado. Você tem que dar atenção, você trabalhar com humanização, você tem que, às vezes, frear um pouco a produção, você tem que acertar a sua agenda de uma maneira que permita fazer esse atendimento mais humanizado.
Então, tudo isso acaba gerando valor, que muitas vezes não é associado pelas empresas que pagam. Como que você vê o futuro dos negócios de saúde tendo esses agravantes? Porque a qualidade está cada vez entrando mais forte na saúde e eu vejo que quem entrou não sai, significa que realmente funciona, mas realmente ela não tem casado o preço e a qualidade. Como é que você vê essa divisão? Interessante essa pergunta, Ronaldo, porque realmente esse é o desafio que nós enfrentamos constantemente, né? Constantemente. A gente percebe uma certa mudança de comportamento de alguns locais contratantes, né? Quando alguns municípios eles passam a instituir empresas para fazerem gestão do serviço de saúde e automaticamente, junto com o serviço de saúde complementar, que é o diagnóstico por imagem, há uma obrigatoriedade da prestação de serviço com gestão, com eficiência, atendendo uma produtividade, vamos falar assim, mas atendendo um serviço humanizado, atendendo as pessoas de uma maneira que realmente elas merecem, vamos falar assim, né? Obviamente, é isso que você falou, tem os desafios do custo versus esse atendimento. Em alguns momentos, você tem que fazer uma estratégia do negócio. Verdade. Que é muitas vezes você, junto a esta gestão desse serviço, você mostrar qual seria o serviço que você iria prestar e quais são os valores agregados a esse serviço. Inicialmente, muitas vezes, você não consegue associar um ao outro. Depois que você inicia essa sua atividade e você começa a mostrar para esse contratante o que ele poderia estar ganhando se ele tivesse uma contratação dentro de... Não vamos falar de um valor que extrapola nada. Nós estamos falando de algo justo que possa remunerar o negócio, mas que possa, ao mesmo tempo, fazer com que a saúde possa ser a primazia, vamos falar assim, possa ter primazia nesse atendimento, eficiência. Quando você mostra isso, ele fala, mas eu gostaria de ter esse tipo de atendimento que o outro município, que aquele outro contratante ele tem. E aí, obviamente, dentro do que é regulatório, vamos falar assim, né? Do que é permitido, dentro dos prazos permitidos, quando há possibilidade de ajustes de valor, dentro daquilo que existe no mercado, Ronaldo, aí a gente, obviamente, consegue atender. Está mudando um pouquinho o comportamento, viu? Eu percebo, até os prefeitos, né? Até os prefeitos têm mudado. A Covid ajudou muito nisso. Eu sinto que tem o lado ruim da Covid, né? São as mortes, as doenças, mas o lado da gestão, de alguma forma, despertou esse interesse, né? A velocidade no resultado, a maneira que você vai receber, toda a tratativa. A gente deixou de ser visto só pelo número da produção. É como se a gente olha, poxa, mas lá eles têm mais cuidado com isso, mais cuidado com aquilo. E eu fico muito feliz. É sinal que acendeu uma luz aí pro pessoal. Porque qualidade, gente, eu vou ser sincero, tem carro para todos os tipos de bolso, concorda, Tadeu? Exatamente. Tem atendimento para todos os tipos de bolso, mas saúde é uma coisa um pouquinho mais séria, né? A gente precisa tratar isso assim, é lógico que não pode haver uma desvalorização e nem muito uma valorização alta, mas a gente tem que achar um equilíbrio, porque realmente fazer um serviço de ponta, que gere confiança e de qualidade, ela requer um pouco de investimento, né? Exatamente. A gente, justamente nessa vertente que você falou da Covid, né? A gente se deparou com algumas situações da necessidade premente, principalmente da área diagnóstica, quando você fala de exames de tomografia em específico, né? E muitos municípios não dispunham de recursos, né? Imediatos, próximos, e numa necessidade que concorria com outros municípios. Sim. Então, muitas vezes, não adianta eu enviar para outro município, porque ele já está já estava saturado. Né? Ele não tinha condições de atender. Mas, obviamente, o que acontece, Ronaldo, é justamente isso que você falou. Se o contratado ele não for remunerado, muitas vezes ele não consegue atualizar seu parque. Ele não consegue colocar um equipamento que pode atender uma demanda e ter folga para atender demandas maiores.
Infelizmente, a gente vive uma era que a gente sabe que podemos nos deparar imediatamente com novas pandemias, com novas situações. E a área de saúde, a gente viu como uma necessidade que, né, muitas vezes, ela só é observada quando há necessidade. Há necessidade. Né? Isso todas as pessoas são assim, né? Mas quando você fala do ente público, né? Quando você fala do ente público principalmente, né? Ele tem, obviamente, não só uma produção, mas uma demanda a atender, mas muitas vezes se o paciente não ia, essa demanda ela não era requisitada, vamos falar assim. Existia oferta, mas não existia procura. Né? Tadeu, aproveitando o momento que está acontecendo no momento, e juro, gente, que não é politicagem, aqui é só para aproveitar, porque a gente está falando de licitação, não tem como não pensar a briga aí entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde agora, porque antecipou vacina ou porque não veio a cota da vacina, né? É tão engraçado ver o problema sendo discutido no âmbito administrativo ou no âmbito da penalidade, esquecendo do principal, que é a doença, né? Quando você vê lá o Ministério da Saúde falando assim, olha, acabou a vacina porque eles anteciparam a vacina, que era para ficar para a segunda dose. Aí o outro pega e fala assim, não, antecipamos porque ele tinha uma cota para entregar e ele não entregou a cota. São coisas assim que você olha a falta de hábito, né? A falta de gestão e o quanto essa gestão está fragilizada. Eu falei isso num artigo e vou dizer aqui. Tem um artigo que eu escrevi que eu falei, está precisando implantar um sistema de gestão da qualidade nos governos federais, estaduais e municipais, porque não tem como falar de saúde sem melhorar a qualidade. Você concorda, Tadeu? Concordo. Eu sou gestor administrador de formação, né? Então já trabalhei em gestões que não eram voltadas para a saúde, e eu sempre falava, quando me convidavam para vir para a área da saúde, comecei a observar que faltava justamente isso, gestão e hábito. Né? Porque não adianta uma pessoa só fazer gestão, não é uma pessoa só que vai mudar nada, né? Não é somente uma ponta, né, que você vai fazer gestão, você precisa fazer uma gestão completa, né, dos serviços de saúde. E fazer os nossos pares entenderem a necessidade que tem dessa gestão, né? Aplicando as práticas que nós conhecemos, as ferramentas que são muitas, ferramentas de gestão, né? Então, diagramas e melhorias, né? Que muitas vezes a gente sabe, Pareto, diagrama de Chikawa, para identificar exatamente quais são os problemas e atacá-los, né? Porque não adianta simplesmente eu falar que eu não fiz ou falar que eu fiz, sem realmente identificar aonde que é e tomar uma ação. Trabalhar o PDCA, identificou, vamos lá, vamos atuar. Tudo isso, ferramentas de gestão que existem, a gente sabe que realmente necessita no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal, a gente sente a carência disso. Não, tá tão vivo, gente. Olha aí, leitores, preste atenção no que eu estou falando e volto a dizer, não é politicagem. Preste atenção, tem prefeituras se dando muito bem com a pandemia, tem estados se dando muito bem com a pandemia, e tem outros que nem tanto. Isso é gestão. As condições foram as mesmas, o recurso praticamente todos foram distribuídos, mas faltou gestão. Teve gente que preferiu fazer coisas mais difíceis, mais caras, outros simplesmente optaram por caminhos mais simples. E o resultado está aparecendo. E isso é nas empresas. Eu vejo empresa grande, às vezes, com dificuldade de uma pequena. E vejo empresa pequena, às vezes, também com a dificuldade. E dependendo do gestor, isso muda, assim, da noite para o dia. Você tem presenciado isso também, né? Presencio muito, sim, porque a gente vive um período, Ronaldo, que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. E, infelizmente, a gente conhece profissionais, e confesso que eu anteriormente também tinha um pouco de um mindset fixo, e gostei, a gente tem que trabalhar... Essa frase aí o Ismael adora, mindset. Essa frase é fantástica. Ismael é um dos consultores da Acreditar, eu acho fantástico quando ele fala sobre o mindset. Legal. E é muito legal. Continua. Porque a gente vive justamente a necessidade dessa transição de um mindset fixo para um mindset de crescimento. Eu preciso entender que a mudança que a gente quer praticar, ela começa em mim.
E não adianta eu simplesmente achar que eu vou resolver tudo sozinho. Então, ou que o meu método é o melhor, totalmente definido e que não há oportunidades de mudança. Não, ao contrário. O mindset de crescimento faz a gente pensar de maneira diferente. É o que é o chamado pensar fora da caixa. Mas, infelizmente, a gente vê muito gestor ainda com um mindset fixo. Quer dizer, é a síndrome de Gabriela, né? Chamada síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não há oportunidade para nós sermos mais assim. Se eu não mudar minha mentalidade, eu não vou criar hábitos saudáveis e hábitos que nos fazem crescer. E a saúde, principalmente hoje, Ronaldo, ela exige isso da gente. Ela mais do que exige, né? Pode dizer que ela está nos empurrando com uma força, né, muito grande. A gente precisa reconhecer isso, precisa aceitar e precisa praticar essa mudança. Eu penso assim também e vou aqui dizer alguns hábitos que eu tenho e eu gostaria que você também finalizasse falando dos seus hábitos, que eu acho que é bastante legal. Eu tenho o hábito de ler um livro sempre que possível, estou ali lendo o livro. Tentei reduzir o máximo as televisões, ficar assistindo programas que não agregue valor. Me escorei bastante no YouTube, porque no YouTube você tem a opção de escolher, né? Não é ninguém fazendo a programação para a minha cabeça, eu que faço a minha programação. Então, tem muitas coisas que eu venho fazendo. Uma delas é caminhar pelo período da manhã, ter horários para comer, tudo isso parece que não. E a gente aprende isso com as mães, mas a gente esquece na hora que começa a trabalhar. Tudo isso parece que não faz você ter, sim, uma gestão. Quais são os seus hábitos, Tadeu? Ronaldo, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu fui criado num ambiente de rotinas muito definidas, né? Meu pai sempre estimulou isso em nós, com horários certos para todo mundo estar à mesa para tomar café, almoçar, jantar. E a gente carrega isso para a nossa vida inteira, não é verdade? Eu tenho, assim como você, eu gosto muito de ler. Leio todos os dias, né? Então, eu levanto todo dia, muito cedo, por volta das 5 horas da manhã para ler. Tiro tempo para ler, meditar no que li, todos os dias. E depois praticar atividade física. Tudo isso antes de me preparar mentalmente para ir para o trabalho. Gosto muito disso, né? Essas são rotinas importantes, hábitos importantes. É interessante que, às vezes, até no âmbito familiar, a gente é questionado porque no final de semana a gente também não aguenta, quer levantar cedo, quer ler, quer fazer atividade física. Não lembra, né? Não lembra. Isso lá em casa deve estar vida. rindo, porque é essa a briga. Ô pai, quando é que você vai sair de férias? É assim a conversa. Você sabe que mesmo quando eu estou de férias, eu não consigo ficar de férias. É mais ou menos assim. Esses são os nossos hábitos. Mas isso é muito importante, Ronaldo. É muito importante e eu acho que, obviamente, cada um consegue identificar na linha do tempo como vai conseguir fazer isso. Mas eu recomendo, se eu pudesse recomendar, recomendaria para todo mundo que crie hábitos que, obviamente, cada um vai se identificar, mas isso é muito bom. Tadeu, estamos chegando ao fim do programa e eu gostaria que você se despedisse. Se você quiser passar alguma mensagem, fique à vontade. Ronaldo, eu quero novamente te agradecer, tá bom? O convite, né? Foi muito satisfatório esse bate-papo, muito animador, né? A gente sempre conversa, né, de maneira pessoal e agora poder divulgar um pouco daquilo que a gente conversa, daquilo que bastidores, a gente... né? Exatamente, isso é muito bom. Então, quero agradecer, né? Quero incentivar, né? Podemos dizer assim, incentivar a todos, se a gente puder falar isso, humildemente falando, né? Que façam gestão, trabalhem a gestão, explorem bastante gestão, criem o hábito, mesmo dentro do seu dia de trabalho, sempre há uma oportunidade para ler algo novo, explorar algo novo, criar o hábito de se reinventar, isso é muito bom, entender o que o mercado está fazendo. Tudo isso é muito saudável, muito primoroso e com certeza só vai agregar, só vai trazer mais resultado e vai trazer satisfação. Gente, obrigado a todos aí por assistir, pela paciência e fica aqui a dica, o hábito é poderoso, coloque hábitos na sua vida, vamos fazer uma gestão eficiente, vamos fazer com qualidade. Até a próxima.